Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico. Acompanhe aí a dúvida que chegou para mim do nosso amigo Wesley do canal O Pulo do Gato na Construção Civil. Luiz, eu queria te fazer essa pergunta porque eu sei que você tem uma grande competência, uma grande experiência aí nessa área. É o seguinte, eu lendo a norma 6118, eu me deparei com a seguinte questão. A norma, ela proíbe nas armaduras longitudinais que seja usado o ferro de 8 milímetros em pilares. A minha pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: por que a norma proíbe e existe várias construções feitas com ferro de 8 e não dá problema? Existe alguma brecha dentro da norma? Eu gostaria muito que você desse explicação para nós, porque ia ajudar muito o nosso público aí, o pessoal que acompanha nossos vídeos, ia ajudar demais. Então, se você pudesse tirar essa dúvida aí, eu ficaria muito grato. E se você ainda não se inscreveu no canal do Wesley, faça isso agora mesmo, que lá você vai encontrar uma infinidade de dicas para você construir a sua casa. Algumas pessoas que constroem a sua casa e que possuem uma renda limitada, elas acabam optando por fugir aí da norma e utilizam a barra de 5,16, que é a famosa 8 milímetros, nos pilares. Mas aí, será que a norma ela vai aí além, do que seria necessário? Seria um preciosismo? Não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Roda a vinheta! Antes de tudo, vamos esclarecer algumas coisinhas. Sempre que eu falar com vocês ferro, eu quero dizer aço. E sempre que eu falar ferragem, eu quero dizer armadura. É porque esses termos aí, tanto ferro, ferragem, eles são bem populares, né? Então, só uma questão aí de um detalhe, não vai fazer a diferença neste vídeo de hoje. Se você perguntar para 10 engenheiros civis por que a norma recomenda este ferro, acima de 10 milímetros para pilares, você vai com certeza obter respostas diferentes. Primeiro, vamos lá na norma. Eu vou colocar aqui para vocês verem justamente o trecho da NBR 6118 que fala que a menor dimensão para as barras longitudinais dos pilares deve ser 10 milímetros. O primeiro fato importante que deve ser comentado é que a norma permite esses ferros de bitola menor nas vigas. Então, por aí a gente já vai descartar a nossa teoria da conspiração de que as empresas estão querendo lucrar mais vendendo estes ferros maiores. Vamos então agora para os reais motivos que levaram a norma a colocar este ponto. O primeiro ponto diz questão à segurança. Os pilares da obra, eles são elementos cruciais e peças chaves de segurança. Muitas das vezes, quando um pilar entra em colapso, praticamente você condena a sua obra inteira. Você pode gerar ali um colapso total, porque os pilares, eles recebem todas as cargas de todos os pavimentos. Diferente às vezes quando uma laje ou uma viga dá problema e que você consegue isolar aquele ponto, geralmente uma falha no pilar gera uma sucessão de falhas e que podem realmente condenar a obra. Então esse é o primeiro motivo pela qual a norma indica uma ferragem um pouco mais caprichada nos pilares. O segundo motivo diz respeito com a durabilidade. Todos nós sabemos que um ferro, o aço, ele pode sofrer os efeitos da corrosão e às vezes essa corrosão ela pode atingir níveis que condenem a sua estrutura também. Em muitos casos dos pilares, principalmente nesses edifícios que tem aí um pilotis, que os pilares ficam expostos, às vezes ali na construção a empresa ou o pedreiro não caprichou na cobertura dessa armadura e essa armadura pode sofrer uma corrosão. Então, se você não usa aqueles ferrinhos bem fininhos, você usa aí um ferro de 10 milímetros, você tem uma certa margem de segurança para quando você perceber que aquele ferro está sofrendo uma corrosão, ainda dá tempo de você fazer ali medidas de proteção. Então, o fator número 2 é justamente com relação a proteger essas barras de corrosão e garantir que você tenha ali uma folga, uma margem de segurança para corrigir eventuais falhas. Agora, o último motivo e o mais importante desses motivos que eu vou falar para vocês
é a questão da flambagem destas barras. Mas como assim flambagem? Acompanhem aí comigo. Todos os materiais, eles têm um efeito quando eles sofrem um esforço, seja de compressão ou de tração, eles se comprimem ou expandem. E essa quantidade que o material comprime ou expande é definido pelo módulo de Young, ou o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é uma propriedade intrínseca do material e é justamente essa razão entre a pressão exercida e a deformação sofrida pelo material. Imagine, por exemplo, uma espuma. Uma espuma, ela tem um módulo de elasticidade tão pequenininho que uma mínima força, uma mínima pressão que você exerce sobre essa espuma, você consegue uma grande deformação. Todos os materiais se deformam. O concreto, em especial, e o aço, que formam o nosso concreto armado, também se deformam. Eles têm o seu módulo de elasticidade. Só que o que acontece? Esses módulos de elasticidade, eles são muito grandes. O que significa? Que para você deformar um pouquinho só desses materiais, você precisa de forças ali que gerem pressões enormes. Então, o pilar, ele sofre essa pressão, essa compressão, que é basicamente o principal esforço do pilar, e o concreto vai sim se deformar. Oh, mas eu não vejo essa deformação. Você não vê essa deformação a olho nu do concreto porque o módulo de elasticidade dele é muito grande. E como o concreto possui um módulo de deformação menor do que o aço, ele se deforma primeiro do que o aço. E a partir de um certo ponto, como a nossa armadura é uma armadura passiva, o concreto vai começar a transferir essa pressão para as barras também. E o que acontece? Essas barras recebendo um esforço de compressão, elas vão estar sujeitas à flambagem. E o que é essa flambagem? É uma perda de estabilidade lateral dessa barra. Ela vai fazer um efeito mais ou menos curvo, né? Ela está retinha aqui e ela vai se flambar dentro do concreto. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Quanto mais fina a barra que a gente coloca longitudinalmente no pilar, mais ocorre este fenômeno de flambagem. E o que é que os estudos e os experimentos concluíram? Que os estribos, eles impedem este fenômeno da flambagem. Mas para que os estribos consigam impedir a flambagem, o espaçamento desses estribos também precisa seguir a recomendação da norma, que é de 12 vezes o diâmetro dessa barra longitudinal. Aí a gente começa a pensar, ou seja, se eu começar a utilizar as barras muito fininhas, além de eu ter que usar mais barras para conseguir a mesma área, eu começo a ter que colocar os estribos muito próximos uns dos outros. Então, você economiza na barra longitudinal, tirando, por exemplo, de 10 passando para 8, mas você gasta muito mais com estribos. Então, a quantidade de ferro aumentada nos estribos não justifica a economia nas barras longitudinais. Por aí a gente percebe que, além desses 3 fatores que eu falei para vocês aí, né, que é o fator de segurança, de durabilidade, tem este fator de flambagem e também de economia. A gente, às vezes, não consegue entender por que a norma coloca isso, mas se você for olhar, existem sim bons motivos para que a gente use, no mínimo, as barras de 10 milímetros. Mas aí muita gente faz a seguinte pergunta: mas e esse tantão de casas aí construídas com barra de 1/4, barra de 5/16, todas menores do que 10 milímetros? Por que essas casas não caíram ou não deram problema? A resposta é a seguinte: essas casas, elas têm cargas chegando nos pilares, são cargas pequenas. E essas cargas pequenas não conseguem fazer com que este esforço que chegue nas armaduras faça com que elas sofram a flambagem. Por isso também que já se fala inclusive em criar uma espécie de norma alternativa para pequenas construções.
Porque a NBR 6118, ela vai desde mega construções até construções muito pequenas. Então, algumas soluções que para grandes obras são extremamente necessárias, para pequenas obras, sobrados aí de um pavimento, talvez sejam desnecessários. Então, realmente, já existe aí um certo estudo para que se vejam alguns pontos da norma que possam ser, digamos assim, mudados para construções pequenas. Mas, no fim das contas, é sempre bom lembrar que o melhor a se fazer é seguir o projeto estrutural. Faça sempre questão de contratar um projeto estrutural para a sua obra, pois só ele vai garantir que as normas sejam atendidas e que você tenha segurança, economia e durabilidade em toda a sua obra. Se você gostou desse vídeo, nunca é demais lembrar, clique no joinha, deixe seus comentários, se inscreva no canal, vejo você semana que vem. Fui!